do outro lado. Alguém pode dizer se consegue me ouvir? Não, não, só vai perguntar. Distorção. Recomendo ainda pesquisar. Tá bem, farei isso. Ok, e agora? Não melhorou muito. Beleza. Se eu quiser usar o microfone. Ok, agora sim parece ter melhorado, né? Yeah, agora tem direito de microfone. Não, eu tenho direito de áudio familiar, se não tem microfone. Ainda não está muito bem. Deixa eu não, você também tem computador. Não podemos ter muito coisa. Mas não tem Daniel, olha, vou tentar fazer talvez. Vou fechar as outras aplicações abertas no dispositivo. Talvez possa funcionar também. Boa noite a todos. É só para dizer que o Daniel teve um pouco de interferência com o dispositivo imprevisto. Vai trocar de dispositivo agora. Aguardar só uns segundos. Ok, muito boa noite. Parece que é o Jorge, né? Ok, obrigado pela informação. Vamos aguardar então.
Ok, Daniel, boa noite novamente. Parece que caiu, né? Jorge, se estiveres no mesmo local em que o Daniel, eu sugiro que talvez ele possa usar o teu dispositivo, né? Visto que o seu parece, o som está melhor do que o dele. Não sei se daria lá muito jeito. Sem problemas, sem problemas. Sem problemas. Ok, ok, acho que. Pronto. Ok, Daniel, boa noite novamente. Será que já está aí de volta? Ei, Boa noite, pessoal. Daqui fala o Daniel. Eu estou a ver aqui alguns problemas no meu dispositivo. Enquanto isso, vou usar o número a mais novo, pode ser? sim, Daniel, penso que seja uma solução muito mais prática. Yeah, faz sentido. Esperem só um pouco. Ok, tudo bem, vamos aguardar até estares melhor situado para darmos início.
Yeah. Então, boa noite a todos outra vez. Daqui fala Ok, muito Daniel boa noite. Tanguila, a partir do dispositivo do seu irmão mais novo. Grande detalhe. Yeah. Vi até as permissões, fui ver se dei permissões ao Google Meet para o microfone do meu dispositivo, mas parece que nem era esse o problema. Então, melhor deixar, se calhar é espiritual. Talvez. Ok, então penso que já Yeah. estamos assim em condições de começar. Mas antes de tudo, muito boa noite a todos que nos acompanham. Esse é o DevMeet. Ok. Novamente, muito boa noite a todos que nos acompanham. Sejam bem-vindos a esse episódio do DevMeet. O tema de hoje temos inteligência artificial na ótica do cientista. E para nos ajudar a entender melhor esse tema, trouxemos como convidado Daniel Tanguila, que é desenvolvedor back-end, cientista de dados e desenvolvedor de soluções de visão computacional. Então, Daniel, muito boa noite e seja bem-vindo. Muito boa noite, Leon. Estou muito feliz por participar aqui no DevMeet. É a primeira entrevista que eu tenho. E sim, como o Alion já estava a dizer para todos, eu sou um desenvolvedor back-end e cientista de dados. Trabalho na empresa Markseller. Eu e um pessoal estamos a desenvolver alguns projetos que é para em pouco tempo anunciarmos uma startup. Estou no início da minha carreira, então não posso me gabar muito. E mais detalhes vamos aprender com base no nosso convívio. Muito bem, Daniel. Muito obrigado por nos ajudar a referenciar esses detalhes, essas informações úteis. Há pouco tempo o Júlio César tinha a mão levantada. Não sei se gostava de adicionar algum ponto ou foi de forma instantânea também. É só para frisar que estava muito baixo o teu áudio, Leone. Não estamos a perceber. Ok, muito obrigado por essa informação. Será que já melhorou? Sim, agora melhorou. Muito obrigado. Obrigado mesmo por este ponto. Ok. Então, Daniel, muito obrigado, como dizia, por estares aqui conosco hoje. Vamos tentar explorar ao máximo esse tema, tentar explorar ao máximo a visão que tu tens sobre o tema e, com certeza, aprendermos todos uns com os outros, né? E, no final, todos poderão se sentir à vontade. Temos sempre um espaço de perguntas. Enquanto o Meet for decorrendo, podem deixar as perguntas aí no chat. E bem lá no finalzinho também teremos, assim, a oportunidade de termos as respostas a essas perguntas. Então, é um Meet interativo. Sintam-se à vontade e sintam-se bem-vindos também. Daniel, inteligência artificial na ótica do cientista. Tornou-se muito comum todos nós termos contato com este termo, inteligência artificial, e não só, também com as ferramentas de inteligência artificial disponíveis, né? Então, e surge esse tema tão curioso. Como é que um cientista de dados olha para a inteligência artificial? Ou seja,
o que é inteligência artificial na ótica do cientista? Já para começarmos. Ok, muito bem. Eu gostaria de começar eh, a responder esta pergunta com um exemplo. Acredito que é bem diferente a forma, a forma como a forma como o mecânico vê o carro e a forma como o condutor vê, sabe? O condutor vê apenas o encapsulamento, ele vê o volante, a chaparia e um equipamento ou, bem, um carro, uma coisa que todo mundo quer ter. E acaba se impressionando mais, porque ele não percebe aquilo como um sistema, um conjunto de coisas, mas apenas como um produto final. E o mecânico acaba vendo aquilo como um conjunto de muitos componentes, muitos materiais, dispositivos, como é que eu posso dizer, muita ciência e às vezes chega a ser, em certo ponto, entender isso chega a ser mais chato e faz perder todo aquele brilho, mas às vezes também ver o funcionamento daquilo tudo acaba sendo até bem mais excitante do que ver apenas o resultado final. Então, um cientista de dados, um pesquisador de inteligência artificial, não vê a inteligência artificial da mesma forma que uma pessoa que apenas usa. Ah, acredito que muitos de nós que estamos aqui utilizamos inteligências artificiais, utilizamos principalmente LLMs para resolver alguns problemas, pesquisar, alguns até para fazer algumas provas, né? E muita gente acaba vendo apenas um website ou um aplicativo no qual ele pode inserir texto e ver texto a sair, recomendações nos teclados ao escrever, nos nossos dispositivos e coisas assim. Mas um cientista encara a inteligência artificial principalmente como resultado de muita matemática e computação. Eu acho que agora entro para a parte chata, porque a matemática é o alicerce desta área e eu pessoalmente quando penso em inteligência artificial, já começo a ver teorema de Bayes, matrizes, tensores a se multiplicar e vejo mais números do que propriamente um design bonito, além de infraestrutura. Ok, Daniel, ok, muito obrigado por esse ponto. E a forma como coloca este exemplo realmente enriquece muito também o tema já a princípio da conversa, né? Então, um condutor olha simplesmente pelo resultado, né? A beleza ou a elegância do produto final, que é o carro, no caso. Assim como o usuário final também, o usuário da inteligência artificial olha mais para aspectos de design, a resposta do prompt, e como disseste, o cientista olha muito além disso. Até disseste que já vês teoremas e tal. Muito bem. Então, ah, olhando para o contexto também sobre as LLMs, sobretudo, que é o resultado final com o qual o usuário tem contato da inteligência artificial, vamos tentar compreender também melhor. Se um cientista de dados olha muito além da forma como o usuário final olha, como é que um cientista usa também a inteligência artificial? Ajuda-nos a entender, Daniel. Certo, este é um ponto muito interessante e eu pessoalmente acho que, como é que eu posso dizer? Não conheço muita gente da área, mas com o contato que estou a ter com principalmente o Júlio César, acho que ele está aqui também na chamada, ele também é da área, estou notando um padrão muito interessante. Nós, os cientistas de dados, tendo esta visão mais aprofundada da inteligência artificial, acabamos perdendo o encanto por certos resultados. Eu vejo que a maioria dos usuários acaba vivendo num mundo, como é que eu posso dizer, bem mais bonito, em que sonham que a inteligência artificial, principalmente LLMs, que é o que mais se fala, entrega resultados como se fosse mágica. E eu notei que nós, por entendermos isso, nós não temos esta ideia, temos uma visão ah, do,
uma maior visão das limitações também delas, e eu percebi que eu sou meio leigo em termos de ferramentas. Eu utilizo o chat GPT por um único motivo. O motivo é que foi a primeira que eu vi, não é porque acho melhor para X, para Y, ou talvez porque eu conheço as outras e acho o chat GPT melhor, mas é apenas porque é a primeira que eu comecei a usar para pesquisar, estás a ver? Então utilizo para pesquisa, para estudar, mas conheço muita gente que não entende bem de inteligência artificial em termos mais técnicos, mas conhece muitas ferramentas, acelera, claro, o seu trabalho com essas ferramentas, muito mais do que eu que sou cientista. Eu estou mais a passar tempo aí com os cadernos, os códigos, e acabo não utilizando tantas ferramentas. Me sinto até meio leigo em relação a isso. E aí eu notei esse padrão também em alguns outros cientistas de dados. Apesar de conhecerem sim muitas ferramentas úteis, eles acabam não se impressionando tanto com isso, o que nos deixa mesmo, como é que eu posso dizer, cativados, é ver a ciência como é que eu posso dizer, alta complexidade, mas baixo nível, no caso principalmente a matemática, a computação, entregando tais resultados. Mas como usuários, nós acabamos sendo assim meio céticos, nós às vezes até parecemos céticos por entendermos as limitações e falarmos sobre elas. Ok, é super interessante também esse ponto que coloca, né? Sobre as camadas da inteligência artificial, né? O cientista, obviamente, está mais ligado à componente técnica ou à camada de baixo nível. E por outro lado, temos o usuário com com contato final, que é também já o alto nível da inteligência artificial. E eu acho que o encanto realmente, acho que quanto à compreensão também é maior, eu acho que realmente isso acontece, né? Perder-se um pouquinho o encanto do início. Mas antes, estamos a conhecer a inteligência artificial como tal, mas nestes últimos anos. Se bem que a inteligência artificial por si já existe desde a década de 50, ah, as LLMs e o mais conhecidas como o chat GPT, os clouds da vida, têm sido uma realidade mais presente ou mais recente no nosso contexto. Como é que o Daniel começou a usar a inteligência artificial? Primeiro queríamos compreender isso e depois quando é que deixou de olhar apenas como usuário e ter aquela perspectiva de olhar um pouquinho mais a fundo e ser um desenvolvedor de soluções de inteligência artificial. Ok, esta pergunta é bastante interessante e me traz muita nostalgia, lembrar assim do passado. Bem, deixa eu ver. Acredito que há dois anos, em 2024, ou talvez nos finais de 2023, havia uma inteligência artificial. O nome era. Como é que. Eu já nem lembro bem. Que as pessoas utilizavam no WhatsApp. Já não lembro bem do nome, mas aqui em Angola os estudantes estavam a usar muito para cabular, estás a ver? Para obter respostas e tal. Foi a primeira vez. Era a Luzia, certo, Luzia. Aí pessoas estavam a usar muito para isso. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de inteligência artificial. Bem, não propriamente a primeira vez, porque eu via nos desenhos animados, claro, desde criança. Yeah. Mas aí foi a primeira vez que eu ouvi falar dela no mundo real. Depois de algum tempo, os meus colegas me disseram também do chat GPT. Acho que eu comecei a ter contato com isso, talvez em 2024 ou 25, já nem lembro bem. Mas não foi por aí que veio o meu interesse. Eu não achei uma coisa. Achei algo impressionante, mas não foi o que me chamou a atenção. O que aconteceu? Acho que conseguem ver que tem uma senhora chamada Júlia a participar aqui na chamada. É uma das minhas professoras lá na escola. Tínhamos as jornadas científicas
E as jornadas científicas eram muito especiais, assim, para mim e para alguns. Nós gostávamos muito de fazer projetos, porque nos fazia sentir que a teoria estava realmente criando a prática, estávamos a nos tornar profissionais e não só a ter notas altas. E naquela jornada científica, especificamente, o tema era inteligência artificial. Então, nós tivemos que pesquisar. Nós começamos muito mal, pesquisamos PyTorch, TensorFlow e coisas tão complexas. E no final do ano nem conseguimos entregar realmente inteligência artificial, mas aprendemos muito sobre programação. Foi também daí que veio essa minha paixão por programação. Nós fizemos um sistema para gestão escolar, ganhamos a jornada. Não conseguimos entregar realmente inteligência artificial, mas era, e acho que fui eu que falhei porque era meio que a minha missão naquele projeto. Mas depois, no ano anterior, ou melhor, no ano posterior, o interesse continuava. Eu já havia pesquisado um pouco, já estava a saber que tinha aí a matemática, a computação, e toda essa coisa me deixa assim muito interessado nessas coisas, tá a ver? Então comecei a pesquisar mais. A partir daí, acredito que isso foi já no princípio de 2025, talvez, já não lembro bem. Comecei a pesquisar um pouco, a pesquisar, depois já a tentar pôr as mãos na massa e continuei estudando e agora já consigo fazer alguns projetos. Estou a trabalhar em alguns projetos grandes, como, como o Malvo. A mensagem do Júlio aqui foi engraçada, como o Malvo, o meu sistema que utiliza a inteligência artificial para detectar furtos em ambientes comerciais. Trabalho num projeto também chamado detectar malária em imagens microscópicas e coisas assim. Mas tudo isso, mas o interesse mesmo veio por causa daquela atividade na escola. Olha, compartilhamos de alguma forma o mesmo ponto de partida, né? Também de início fui assim incentivado ou impulsionado por um professor. Na altura era a primeira versão do chat GPT, se não me engano, era 2023. Então fomos incentivados a estar em contato com a ferramenta, se bem que ainda havia muitas falhas, muitas alucinações. No entanto, foi um excelente ponto de partida também. Então, aqui, isso também revela, em parte, a influência que bons professores têm nos estudantes, né? E temos aqui o prazer de ter a professora Júlia conosco. Desde já agradecer a presença e, sem dúvidas, também teremos o interesse de ter a professora Júlia como uma convidada, se for possível, explorar um pouquinho também a influência dos professores ou os educadores no seu acadêmico e juntar um pouquinho com a inteligência artificial, se for possível. Então, Daniel, de pesquisas, de projetos de jornada científica a projetos de visão computacional. É interessante esse processo de crescimento, né? E também já mencionaste aqui os nomes dos projetos. Eu acho que o curandeiro parece ser o mais engraçado, mas já lá iremos chegar também. Então, Daniel, como todos, né, foi interessante termos contato com modelos assim tão avançados como o ChatGPT, que geram respostas impressionantes em pouco tempo e tudo mais. E conseguimos ver que não ficaste por aí, conseguiste desenvolver o interesse em entender melhor ou em desenvolver também uma solução de inteligência artificial. No entanto, acho que mencionaste que já programavas, se não estiver enganado, e acho que todo desenvolvedor se sentiu ameaçado, por assim dizer, com o que veio a surgir depois, né? Que a inteligência artificial iria substituir os programadores, iria roubar os empregos e tudo mais. Como é que tu te sentiste quando essas mensagens passaram a ser divulgadas, né? Sobre o impacto da inteligência artificial no mercado da tecnologia, sobretudo? Bem, como é que eu posso dizer? Primeiramente fiquei mesmo assustado,
Eu fiquei realmente assustado. Eu não achei que elas iam substituir só os programadores. Eu achei, eu achei que substituiriam até os cientistas, tá a ver? Porque muita gente estava a divulgar, eu estava constantemente consumindo conteúdo, porque naquela época eu consumia mais do que produzia. E aquele conteúdo de alguma forma me assustava. Mas eu cheguei a testar a inteligência artificial para a programação e notei muita coisa mesmo. Para já eu cheguei à conclusão que as atuais, no caso atuais daquele tempo, acredito que isso foi em 2024 ou 2025, não conseguiam realmente entregar resultados bons ou sequer aceitáveis. Porque a um certo ponto, a inteligência artificial, diferente das outras áreas da tecnologia, foi inspirada nos seres humanos. Tu podes confiar numa calculadora que um mais um sempre será igual a 2. É como se fosse perfeição. Podes apostar a tua vida aí. A calculadora sempre vai dizer que um mais um é igual a 2. Já a inteligência artificial foi inspirada em nós. Então, assim como ela pegou o nosso jeito, já consegue falar, encontrar padrões em imagens, também pegou o nosso jeito de errar. E o maior problema é que a inteligência artificial não tem consciência, então não chega a entender a diferença entre um erro de 10 mil dólares e um erro de 100 milhões. E a inteligência artificial acaba sendo uma ferramenta que pode entregar soluções muito, mas mesmo muito boas para alguns problemas de programação e ao mesmo tempo como é que eu posso dizer, vulnerabilidades muito expostas e coisas mesmo muito parvas que nenhum programador faria. E as pessoas acabam se sentindo impressionadas pelos bons resultados, tanto que esquecem que a inteligência artificial consegue deixar problemas mesmo, como é que eu posso dizer, que são muito óbvios, tá a ver? E sem ter consciência, acaba não sabendo a diferença entre isso. Agora, isso já me fez entender que a inteligência artificial não consegue nos substituir. E isso também me fez pensar que talvez a inteligência artificial no futuro também não nos poderá substituir. Mas também conheço muitos programadores que a utilizam, claro. Mas acho que já estou a criar uma confusão em suas mentes. Vou ser mais claro já a partir desse novo ponto. Pelo que eu estava a dizer, eu estava tentando fazer uma análise da inteligência artificial programando sozinha. Do tipo, você lhe dá a tarefa e ela faz. Mas quando um programador experiente utiliza a ferramenta, acaba conseguindo sim entregar resultados impressionantes. Eu prefiro não classificar programadores como aqueles que usam e os que não usam IA, apenas classifico programadores. E perceber que um programador tem que estar sempre lá para fazer mesmo as coisas acontecerem, com ou sem a inteligência artificial, parece, não parece, mas é o que realmente está a acontecer no mundo. E prever o futuro é uma coisa que, entre aspas, não podemos fazer, ou ao menos de forma tão precisa, mas com o mundo que temos atualmente, podemos afirmar que não, a inteligência artificial não consegue mesmo substituir um programador, um cientista ou tarefas assim. Eu pessoalmente prefiro não utilizar para programação, utilizo muito para estudar, muito mesmo. Prefiro não para programação. Às vezes tenho que fazer, porque há necessidade, prazos apertados e essas coisas, mas também não sou daqueles que são totalmente céticos, porque eu pessoalmente conheço programadores seniors que são muito bons, já têm mais experiência que eu até e fazem muita coisa incrível e utilizam. E eu próprio já vi o valor da inteligência artificial na programação algumas vezes, só preferi evitar por causa daquela tendência a estudar menos. Mas quanto à pergunta inicial, sim, inicialmente fiquei muito assustado com esta questão de sermos substituídos. Ok? E é muito bom ouvir isso também. Há muita honestidade naquilo que tu dizes e também mostra o
papel do desenvolvedor que todo profissional de tecnologia no final do dia deve ter, né? A capacidade de primeiro experimentar ou analisar para depois avaliar, né? E no nosso caso, ou em geral, pelo menos começou-se a avaliar antes de fazer uma análise mais profunda naquilo que são, obviamente, as capacidades, mas também as limitações da inteligência artificial. E mencionaste aqui a falta de consciência, que realmente é um diferencial enorme que há entre um humano e uma ferramenta, né? A inteligência artificial no final do dia é. Mas conseguimos também ver aqui uma visão que começou a ser alargada ou expandida ao longo do tempo, né? De simplesmente usar para apoio, para depois começar a construir soluções de impacto. E aqui gostaríamos de entender como é que foi esse processo, né, de transição de uso para construção da visão de um cientista para a inteligência artificial. Com certeza foi um processo, como é que eu posso dizer, meio demorado, mas talvez nem tanto disciplinado. Foi um processo, como é que eu, assim mesmo cru, um processo fundo. Estou a ser já meio poético agora. Inicialmente depois de eu analisar e não gostar tanto de eu próprio utilizar a inteligência artificial para programação, por causa da minha tendência já de infância de gostar de entender as coisas de forma profunda. Na época, eu já cheguei, na época em que eu estava a, assim, a entrar já em um pouco de pesquisa sobre machine learning, deep learning, eu comecei a ter muita dificuldade em certos conteúdos por causa da falta de base. A base matemática necessária não é assim tão grande, mas é diferente da que eu tinha na época, porque há um bom número de conteúdos matemáticos, por exemplo, que começamos a ver no segundo ano da universidade, primeiro e tal. E a inteligência artificial me ajudou muito para essas coisas. Não estudei isso de forma tão aprofundada como deveria, mas o suficiente para criar os projetos que estou a criar e também o conhecimento ou o conteúdo envolvente nesta área é muito grande e acredito que ninguém vai chegar a dominar tudo isso. Então é bom ser humilde neste ponto. E esse processo foi lento. O processo da minha transição para um cientista com certeza foi lento. E eu achei até que seria muito rápido. Eu achei que seria muito rápido. Eu estava. Tem um fenômeno meio psicológico que acontece. Quando você sabe pouco sobre alguma coisa, tu pensas que sabes mais. Por exemplo, quando eu ouvi a inteligência artificial, machine learning, deep learning, são só 3 frases. São apenas 3 frases. Agora, quando eu começo já a pesquisar o que é inteligência artificial, o que é machine learning, eu começo a ver que em machine learning tem aprendizado supervisionado, não supervisionado, tem assim tanta coisa. Eu começo a ver o tamanho de coisas que eu não sei. Porque antes eu só sabia que havia machine learning, agora sei que dentro do machine learning há tanta coisa, dentro daquilo há outra coisa. Começo a ter uma visão mais ampla daquilo que, que eu não que eu preciso aprender. Eu, por exemplo, logo do princípio, o projeto que eu queria fazer era era um, um SML. Diferente das LLMs, que são Large Language Models, modelos de linguagem grandes, o SML, ou SLM, Small Language Model, são modelos de linguagem pequenos. Eu queria fazer um que fosse assistente para a nossa escola. E realmente eu consegui entregar, posso chamar aquilo de um produto mínimo viável. Eu e os meus colegas tivemos um grande trabalho. Eu obriguei os meus colegas a fazerem um dataset de perguntas e respostas com mais de 3.000 perguntas e respostas, ou 6.000, não lembro. Eu baixei texto para treinar um encoder. Passei por todo aquele processo, mas com muito pouco conhecimento de base. Era mesmo esforçar o guião, como eu posso dizer.
E o resultado que obtivemos chegava a ser, foi suficiente para uma apresentação até, mas já foi suficiente para uma apresentação impressionante, mas eu próprio assim não conseguia nem saber qual era o caminho para melhorar aquilo e coisas assim. Então daí decidi baixar a cabeça, sentar. Também era criança na época, não vou só dizer a idade, mas já decidi sentar um pouco, pesquisar, abrir os cadernos, essas coisas aí, começar a estudar de verdade. E eu comecei a ver muita coisa a mais, eu comecei a ficar impressionado com coisas simples, tipo o teorema de Bayes e tal. Comecei a fazer projetos mais pequenos, fui mesmo para as Flores Íris, que são um dos primeiros projetos que se faz quando está se aprender Machine Learning. E chegou um momento em que fiquei já interessado em fazer um projeto que fosse um pouco, um pouco, um projeto assim meio grande, mas naquela época eu já tinha um bom conhecimento. E esse projeto era o curandeiro. E o processo de desenvolvimento dele, apesar de ter sido difícil, mas foi mais difícil devido às capacidades do computador e de internet do que conhecimento. O conhecimento já estava lá. Isso foi cerca de um ano depois, só para vermos o quanto o processo de usuário para cientista foi. E depois o mal. E até agora já se passaram talvez um ano e meio. Mas este um ano e meio também não me tornou já num cientista renomado ou alguma coisa assim. Me tornou num cientista no início de carreira. Algumas pessoas ainda tentam assim pôr em questão o título. Mas há trabalho feito, eu não publiquei apenas discursos. Há trabalho feito, então, claro que eu posso me chamar já de um cientista. Mas o processo foi bem diferente do que eu pensei, porque antes do conhecimento eu estava já com aquele ego, agora já estou com a cabeça assim um pouco mais para baixo. Terence Tao, um matemático considerado o melhor matemático do mundo, uma vez disse que a matemática deixa humilde, porque ele conhece mais exercícios que ele não conseguiria resolver do que ele conseguiria resolver. E aí esse processo também aconteceu comigo. Hoje em dia eu sou uma pessoa também mais humilde por causa da ciência de dados e também por causa dos meus amigos, claro. E aí posso dizer que também já tenho uma visão melhor de como será o processo para eu me tornar um cientista de dados renomado, talvez no país, talvez no mundo, vamos saber. Já sei que esse processo envolverá muitas noites em claro, tardes, muito café. E aí já fico mais tranquilo em relação a isso, porque o processo chega a ser bem mais divertido do que, do que o topo, talvez. Não sei, nunca estive lá. Bom, eu nasci lá. Yeah. Mas é isso sobre o processo. E acredito que muita gente tem também interesse nessa área. Eu incentivo. É uma área nova, uma área virgem. O conhecimento não é assim ou melhor, entrar não é assim tão impressionante como parece, mas também é difícil e não é tão fácil como algumas pessoas podem achar. Mas nada do que nós fazemos é impossível. E, e se estiverem dispostos a passar pelo processo, vão acabar gostando muito, porque é mesmo muito gratificante quando você entende as coisas por debaixo dos panos. Então, Alione, alguma análise, alguma pergunta? Ah, deixa eu ver. Alguém pode me dar? Ok. O Júlio fez uma pergunta. Ele perguntou quais são os tópicos necessários para entrar nessa área
achei essa pergunta interessante, sendo que eu estou a falar com um cientista de dados mais experiente que eu. Mas vou falar isso, né? Bem, para entrar na área de ciência de dados sem, como é que eu posso dizer, sem ver mesmo fumo, sem ficar tonto e louco como eu na época, aconselho claro, a programar em Python. Será melhor se já tiveres mesmo uma boa flexibilidade com Python. Python, por quê? Não porque é a linguagem que tem o melhor desempenho em termos de processamento, mas por ser uma linguagem de fácil aprendizado, foi muito adotada pela comunidade e muitas ferramentas de inteligência artificial foram desenvolvidas especificamente para essa linguagem, então é a linguagem que tem mais recursos. Felizmente, quando eu entrei para a área, ao menos em Python, eu já estava mesmo bem rodado, porque senão o fumo seria maior. Agora, em questão de matemática, é possível implementar os projetos sem ter um entendimento profundo, mas acreditem que vão ter muitas dificuldades em resolver problemas se não entenderem ao menos algumas coisas básicas. Em matemática é bom entenderem de um pouco de estatística e um pouco de cálculo. Um pouco de cálculo e um pouco de álgebra linear. Porque se os modelos de inteligência artificial ou as ferramentas de inteligência artificial costumam utilizar duas linguagens. Uma que é o Python, que é mais inferencial, é mais para usuários, e outra que é C++, ou às vezes o C, para o processamento pesado. E aqueles que escrevem os... Não, C faz... Aqueles como eu estava dizendo, que escrevem os códigos que processam os modelos com C++ ou C, tem que ter um entendimento profundo mesmo da matemática profundo, mas alguém que só implementa as ferramentas com Python e tal, acaba tendo essa necessidade também porque, como é que eu posso dizer, ter a ideia de onde surgem os problemas sem entender realmente as ferramentas e o que está por baixo é muito difícil. Se não tiveres aquele entendimento, quando surgirem os bugs, as dificuldades no modelo que talvez não está a aprender algum padrão, será muito difícil resolver. Em cálculo, por exemplo, o que eu aconselho é entenderem mesmo são as derivadas até o gradiente. Gradiente é um vetor. Ali onde voltou. O gradiente é um vetor utilizado em certas funções multivariáveis. É um vetor que é composto pelas derivadas parciais desta função em relação a essas variáveis. E isso é usado para a redução de erros em backpropagation. Estou a ser um pouco técnico demais, mas é só para entender a importância. E esse ponto backpropagation é utilizado em todos os... este ponto é utilizado em quase todos os modelos de aprendizado supervisionado. Eu não tenho muita experiência com os não supervisionados, então não posso afirmar muito. Então seria necessário aprender muito sobre derivadas e gradientes em termos de cálculo, em álgebra linear, produto vetorial, é meio que a espada que necessito. Certo. O Júlio fez uma questão, ele disse quais são os problemas que nós mais vemos no dia a dia. Vou ainda responder a questão do jogo. Muito obrigado pela questão, está muito interativo. Certo. Um dos problemas mais comuns para um cientista de dados, principalmente ao criar um modelo de inteligência artificial, é aquilo que chamam de... eu não lembro bem do nome, mas é assim, quando estás a treinar um modelo, tu utilizas dados, por exemplo, ao criar um alvo, o modelo de detecção de furtos, eu baixei um conjunto enorme de vídeos de furtos em ambientes comerciais ou em lojas, vídeos classificados como normais, aqueles em que as pessoas não furtavam, não roubavam, e vídeos de furto. Foi muito difícil achar esses dados, mas quando achei, comecei a treinar o modelo
Depois, quando chegou a hora de testar, o modelo funcionava muito bem, mas só naqueles vídeos. Os vídeos que eu próprio já utilizei para treinar. Agora em novos vídeos, epá, fomos de um mês. Foi um mês a tentar fazer o modelo aprender e funcionar também para outros dados. Esse é um problema muito comum. Eu lembro que quando eu estava a desenvolver o curandeiro, eu falei com o Júlio sobre algumas dificuldades que eu estava a ter. Ah, ele tocou num ponto, nesse ponto. Ele disse: epá, continua aí a resolver isso. O problema mesmo vem quando os outros dados surgem. Ah, felizmente consegui resolver esse problema para o projeto. E esse é um dos problemas mais comuns. Outro problema também são mesmo os dados. Eu, por ser alguém assim muito, como é que eu posso dizer? Muito interessado, vou usar esse termo interessado com a ciência, acabo ficando emocionado ao trabalhar alguns projetos e tive aquela tendência de alguns que é ir pensar logo nos modelos de IA, treinar modelos, mas os dados e a qualidade deles acaba sendo um fator muito importante no processo de treinamento de um modelo de inteligência artificial. Por exemplo, nos vídeos do mal, o modelo de detenção de furtos, uma coisa que aconteceu, um fator que aconteceu, foi que. Espera só, esperem só um pouco, alguém trouxe um outro auricular. Me ouvir? Eles disseram que é melhor usar o anterior. Não, parece que já melhorou um pouquinho. Podes continuar a falar? Tá bem. Tá bem, muito Não, obrigado. melhorou. Yeah. Não, pode deixar, João. Se eles disseram que melhorou. Pode Ok, deixar, mano. sim. Já continuar. Yeah. Sim. Acho que. Como eu estava a dizer. O que é que eu estava a dizer? Me perdi um pouco. Alguém pode resumir? Está difícil. Dedos de inteligência. Eu estava falando sobre os vídeos sobre algumas dificuldades, né, ao desenvolver modelos de IA e comecei a tocar no ponto dos dados, certo? Sobre os dados, neste projeto específico, essa ali, ó, nesta questão foi do Júlio, não liga muito. O Júlio está a fazer assim essas questões para manter a conversa fluir, certo? Nos vídeos específicos eu encontrei um problema muito interessante. Foi muito difícil encontrar dados para esse projeto porque é um sim, porque é um ponto, um, um tipo de projeto que as pessoas não tocam muito. Yeah. Então não encontrei muitas referências e quando encontrei os dados eu estava muito feliz. São vídeos, finalmente os vídeos para treinar IA e tal. E um problema que achei muito interessante foi que haviam vídeos que estavam na pasta dos vídeos normais, mas haviam lá furtos, e o contrário também. Ou seja, os dados não foram totalmente bem preparados, e eu não fiz essa análise. Apesar de que o modelo já estava a funcionar de forma aproveitável naquela época, porque é claro que essa diferença ou esse problema não era tão comum, mas aqueles dados também influenciavam sim na capacidade da inteligência artificial. Então, quase qualquer problema com dados é uma coisa muito comum, porque dados, principalmente do mundo real, são muito difíceis de organizar, rotular. São esses problemas que nós acabamos encontrando muito
no dia a dia de trabalho como cientista de dados. E há também problemas que não são tão comuns, mas eu fiquei assim interessado em falar. Ao trabalhar neste projeto, este foi o projeto que está a me levar mais tempo. Eu estou a achar o processo interessante. Houve uma época, logo após eu colecionar, na época em que eu estava tentando encontrar os vídeos ou dados, havia um dataset, acho que é o CF ou o UFC, que é um dataset é um conjunto de dados que tu vais utilizar para treinar a tua IA. E este dataset específico é específico como é que eu posso dizer? Para crimes, certo? É um dataset sobre crimes. E lá também tem shoplifting, que é roubo em lojas, em inglês. E era o que me interessava. Mas não dava para baixar apenas aquilo. A única forma de baixar o dataset eram todos eles. E eram 95 gigabytes. Problema, certo? A internet, o dinheiro, também é um problema que surge ao desenvolver sistemas de inteligência artificial, com a capacidade do computador, são problemas que também enfrentamos. Eu consegui baixar aquele dataset, mas quando eu baixei finalmente o malvo até já estava pronto, eu já tinha encontrado uma outra forma de resolver. Eu baixei, eu baixei um dataset menor da empresa Mendeley, é um dataset bem pequeno, e me deparei com um problema, e por acaso até me tornei um usuário, estava a falar com inteligência artificial. Os vídeos eram muito poucos. E para treinar modelos que entendem vídeos ou imagens, padrões visuais, normalmente se utilizam certas redes neurais, que são as CNNs. E para vídeos especificamente são necessários muitos dados mesmo. Talvez uns 10 mil vídeos seriam o suficiente. E eu só tinha cerca de 180, só para vermos já a diferença. Então, o que é que eu pensei? Eu lembrei que em alguns momentos eu já vi em alguns projetos pessoas sendo representadas com pontos no corpo. Esse é um problema que eu resolvi, não é muito específico, mas fiquei interessado em revelar aqui. Então me perguntei o que eram aqueles pontos nos corpos daquelas pessoas. Eu já vi isso em alguns projetos no LinkedIn. Eu fui pesquisar sobre isso. Chama-se estimação pose. Aquilo já existem modelos de inteligência artificial para isso. Elas colocam pontos no corpo da pessoa que é para representar elas como esqueletos. E como eu queria apenas fazer com que o modelo aprendesse o que a pessoa está a fazer e não especificamente qual é o produto que ela pega na loja, o que é que está a roubar, se é leite não, ou se quer um carro, ou alguma coisa assim. Então aquilo seria o suficiente para mim. E depois eu descobri que havia uma inteligência artificial ou modelos de IA, já existem modelos de IA para isso, que é só para isso. Atenção, para detectar esses pontos, para classificar esses pontos. No caso, eu utilizei o YOLO Pose para fazer isso. E agora, aqueles dados já são diferentes de vídeos ou imagens. É apenas um esqueleto. É apenas um esqueleto, se posso assim dizer. E a representação daquilo é bem diferente de uma imagem. Numa imagem há muitos padrões visuais, diferentes cores, milhões de cores, posições e tal, e o esqueleto era bem mais fácil de representar. E eu descobri que seria possível, utilizando este método, treinar a IA com muitos poucos vídeos, desde que eu seguisse esse ponto de usar o YOLO Pose ou os esqueletos. E aí me senti tão tranquilo naquele momento, me senti já um gênio, Albert Einstein, misturado com Tesla e tal. Até ver mais fomo e ficar um pouco mais humilde e trabalhar um pouco mais, mas foi mesmo um problema bastante interessante. Vou ver só aqui a questão do Deodato.
Ok, acabei de ver a questão do Deodato. É uma questão interessante e bastante técnica. Ele perguntou qual foi a rede neural utilizada para o treinamento do modelo de detecção de furtos e perguntou qual foi a técnica utilizada para fazer com que o modelo começasse a aprender a detectar padrões em vídeos que não faziam parte do dataset. Certo? Esses pontos chegam a ser os pontos, são dois dos pontos mais importantes do processo de desenvolvimento desse projeto. Bem, quanto à rede neural, utilizou-se LSTM, LSTM bidirecional, utilizou-se a atenção nesta rede neural também. Parece interessante a não utilização de CNNs em um projeto que envolve vídeos ou imagens em frames, certo? Para que não fiquem confusos, a CNN é uma rede neural que é muito utilizada para padrões visuais, mas eu não utilizei. Utilizei a LSTM, a Long Short Term Memory. Por quê? Porque é uma rede neural feita para detectar, aprender dados em aprender. O Júlio está, ficou ansioso. Sim, não há mesmo nenhuma camada convolucional neste projeto que é para vídeos. É um ponto interessante assim para nós os cientistas. Apenas LSTM, porque a LSTM trabalha com dados que têm relações temporais ou sequências, em que um dado anterior influencia no posterior. Por exemplo, em texto, eu disse um dado anterior. Esta frase, um dado anterior. Se tivermos a analisar a palavra anterior, antes dela havia o dado e elas três juntas criam o significado. Se você pegar apenas uma das palavras, sem o que vem antes ou talvez depois, não consegues encontrar uma informação útil. Ou seja, dados sequenciais. E são nesses dados em que as LSTM são utilizadas. E como nos vídeos, principalmente para análise de comportamento, há essa sequência, então sim, seria necessário uma LSTM. Muitas vezes, na maioria dos projetos, são utilizados dois. A LSTM para a sequência e as CNNs para os padrões visuais. Mas a não utilização das CNNs surge exatamente por eu ter utilizado os poses, ou seja, aqueles pontos que criam o esqueleto do corpo humano. Bem, o modelo que eu utilizei para detectar esses poses é o YOLO, e dentro dele provavelmente, eu não sei, nunca fiz um estudo profundo sobre ele, mas provavelmente há também camadas cinzelianas nesse modelo específico, mas como eu utilizei ele mais ou menos como uma ferramenta no projeto, prefiro não dizer que houve sim, que houve uma camada na rede neural que eu criei. Não, não houve, porque eu utilizei apenas os dados do corpo, do esqueleto do corpo humano. E esses dados não têm padrões visuais, apenas posicionais. Ou seja, ele reconstrói o corpo humano em pontos e a posição desses pontos no vídeo ou nas imagens e a sequência ou que torna ou cria os movimentos desse corpo são os únicos dados que foram utilizados e aprendidos. O mais engraçado, algo até que chega a ser engraçado, é o quão leve se tornou a LSTM final. Não lembro ao certo, mas tem apenas cerca de 500 parâmetros. Se tornou algo muito leve. Até me sinto um pouco orgulhoso por causa disso. Vou ler. Pode falar, Daniel. Tá bem. Ah, é, não, não fui eu que fiz, foi o Deodato. Agora, acho que está a haver uma pequena confusão. Está a ver que é o Jorge que está a falar. Sou eu, Daniel Tanguila. Estou a utilizar o dispositivo do meu irmão mais novo, porque o meu está com alguns problemas.
Estava aqui a ver a questão do Daniel Tanguila falso, no caso do meu irmão mais novo. Achei interessante. Se é possível treinar um modelo de inteligência artificial com esse nível de abstração, por exemplo, um app que se conecta a. Ok, é uma questão interessante. Bem, não é propriamente possível treinar o modelo do zero dessa forma. Estão a elogiar a questão do Jorge. Aquele é o Jorge, o meu irmão mais novo. Também é um programador, ele, certo? Não é propriamente possível treinar um modelo de inteligência artificial do zero dessa forma. Talvez podemos fazer um experimento um dia e usar, só se forem com dados meio muito bonitos, organizados, um projeto super fácil, porque no mundo real a desorganização dos dados chega a ser tão complexa que só mesmo humanos conseguem resolver. Muitas das vezes não são situações que se podem resolver com automações. Então, não é. Mas agora, eu disse treinar do zero, certo? Existe um conceito que está a surgir, chama-se online, acho que é online machine learning, algo assim. Não entendo muito porque nunca trabalhei com isso, mas como é que eu posso dizer? Depois de treinares um modelo de inteligência artificial, se tu utilizares camadas de reinforcement learning ou aprendizado por reforço, que é um ponto também muito interessante, em que, ou seja, tu podes treinar um modelo de inteligência artificial e fazer ele aprender depois ainda mais com as interações com o usuário ou o ambiente em que ele é inserido. E sim, claro que esse ambiente pode ser com esse nível de abstração. Deixa eu só ver o contributo do Júlio. O Júlio disse treinamento, isso mesmo, treinamento online serve para a detecção de anomalias. Muito obrigado, Júlio. Eu nunca criei assim um projeto de treinamento com este tipo de treinamento e não tenho muito conhecimento sobre isso, mas e saber ver essa confirmação que chega a ser muito valiosa para mim. E é isso aí, ou seja, os modelos nesse nível, eles já foram treinados, mas eles são inseridos e quando eles são inseridos para o ambiente em que vão trabalhar, eles têm a capacidade de aprender mais lá. Mas agora pegar só uma rede neural preparada aí bonitinha, que é para depois interagir com os dados e aprender em tempo real, isso chega a ser um sonho assim meio um sonho muito difícil de acontecer. Mas pode ser um experimento com base nisso. Podemos ver. Ainda temos muita coisa para fazer. Estou a ver a confirmação do falso Daniel Tanguila, o meu irmão Jorge. Parece que ele ficou. ah, Gostou de como foi respondido. Ok, muito bem. Vou ver se tem mais algum contributo, alguma questão. Parece que não. Leon, consegues ouvir tudo bem do teu lado? Olha, consigo sim ouvir perfeitamente, tudo bem comigo aqui. Mas o Damião dará continuidade mesmo. Ah, ok. Isso é uma questão interessante. Se eu conseguir ter, se eu tiver alguma referência. Também vi a questão do Júlio, eu vou responder depois. Na verdade, para escolher isto como carreira, a confirmação foi mesmo apenas pessoal. Isso é mais ou menos fé, mano, ou algo assim. Quando eu comecei a trabalhar já em projetos pequenos, quando comecei a trabalhar com projetos pequenos, eu ainda não tinha a ideia de ter mesmo isso como uma carreira sólida ou algo assim. Mas quando fui para os grandes, eu cheguei assim, a visualizar que dava para fazer projetos muito bons que resolvem muitos problemas com isso. Então, se eu consigo resolver grandes problemas, criar talvez novas áreas ou algo assim, eu consigo fazer uma carreira, apesar de que não é já algo consolidado, principalmente no nosso país. Mas se tu consegues entregar valor, tu consegues ter uma carreira. E só mesmo isso foi
suficiente para eu entrar. Mas agora, depois de eu entrar, claro, comecei a conhecer nomes. Os de fora também me chamaram a atenção. Pessoas como Ian LeCun, Geoffrey Hinton, me chamaram a atenção, mas eu fiquei mais impressionado quando eu descobri que há pessoas também aqui no país já a emigrar para essa área. Comecei, principalmente, isso aconteceu principalmente quando eu entrei para a comunidade de IA. Eu descobri o Sr. Gospel Fita, que é o CEO da Techno Society. Ele foi professor dos meus professores, e os meus professores assim, têm ele como uma grande referência. Ele ajudou muito na carreira desses meus professores. Também tive esse respeito pelo senhor e vi ele como uma possível referência na área. Eu conheci outros também que já fazem alguma coisa, Mauro Pungo, e recentemente comecei a trabalhar com o Júlio que está aqui a fazer um monte de questões, e ele também, também chega a ser uma referência assim, como é que eu posso dizer? Está mais próximo a mim, porque nós mesmos estamos juntos quase todos os dias, e é como eu uma vez ouvi alguém a dizer, eu cresci com a minha referência já assim ao meu lado. Bom, não tenho ninguém como uma referência principal, alguém com que eu quero ser igual a ele ou algo assim, porque eu aprendi a ser muito autêntico, mas com certeza há aquelas pessoas que eu respeito muito na área. E, e há nomes, há poucos nomes aqui no país, mas há, e essas pessoas não me deram assim um incentivo direto ou a verbal da área. Bom, chegaram a dar, depois de algum tempo, aquela confirmação, aquele keep pressing on e frases assim. Mas eu já tinha decidido seguir isso como carreira até antes de conhecer essas pessoas, mas tenho assim aquele respeito. Agora, quanto à questão do Júlio, a questão é para limpeza de dados, quando conseguimos garantir que os dados estão totalmente limpos. Essa é uma questão interessante, técnica. Como é que eu posso dizer? Isso é uma questão de alguém que trabalha com isso todos os dias. Isso varia mesmo muito. Tem muito a ver com o tipo de dados, principalmente com o qual você está a trabalhar. Por exemplo, se tiveres um pequeno. Isso é uma confirmação que muitas vezes não consegues ter com uma automação, mas sim com uma análise mesmo visual. Estou olhando mesmo para os dados. Tu terás a certeza que os dados estão totalmente limpos em pequenos datasets. Em pequenos datasets, por exemplo, se tiveres vamos pegar um dataset assim que todo mundo já viu. Os cadernos antigos que nós usamos quando estávamos pré, aqueles que tinham jogadores, atrás tem a tabuada, certo? Podemos considerar aquilo um dataset caso queiramos fazer algum projeto de machine learning para aprender a tabuada, um modelo ou algo assim de regressão para aprender a tabuada de multiplicação. Aí você consegue ter a certeza que os dados estão limpos. Está organizado, mano. 2 vezes 2 é 4. 1 vezes 1 é 1. Bom, se calhar errei, se calhar estou nervoso com a entrevista, né? Não, estou a brincar. E aí tu consegue ter a certeza. Isso varia muito dos dados. Agora, eu mencionei que eu trabalhei aquela SLM de forma maluca. Aí os dados eram textuais, eram muitos. Aí é quase impossível você ter a certeza que os dados estão limpos. Por exemplo, eu tive que baixar um conjunto. Houveram dois processos. Um dos processos foi com que o modelo aprendesse o português, o outro foi fazer com que o modelo aprendesse a responder em português. No processo de fazer com que o modelo aprendesse português, eu baixei um dataset enorme. Eram mesmo milhões de parágrafos, palavras, literalmente milhões, acho que eram 12,5 milhões de palavras no total. Eu tinha megabytes em textos. Imagina megabyte em texto num arquivo TXT. Não era PDF nem Word, era mesmo TXT. Só com texto era um megabyte. Aí, mano, tu podes fazer qualquer automação do mundo, mas nunca vais ter certeza que estão totalmente limpos. A não ser que contrates um monte de pessoas para analisar aquilo. E acho que isso até já chega a acontecer em algumas empresas ao redor do mundo. Poucas não tenho muita informação sobre isso,
Mas chega a acontecer, há empresas que usam muitas só para ficar a analisar os dados, porque a qualidade dos dados é muito importante. Mas sim, a certeza de que os dados estão limpos é algo que varia muito de acordo com o dataset que está a ser analisado. Ah, sim. O, o Júlio César aqui está muito mexido, ele também fez uma questão. Vou começar por responder a do Damião. O Damião perguntou sobre o curandeiro. Certo. O curandeiro é um modelo, é um sistema que utiliza um modelo de inteligência artificial para detectar parasitas de malária em imagens do sangue, em imagens microscópicas de sangue. Existem já, pelo que eu vi, talvez na Angotic ou em alguns outros anos, também o projeto do Joaquim Timóteo, que é para detectar surtos de malária. Existem já projetos parecidos, mas talvez a forma como é construída é que se diferencia. Como é que isso funciona? Como é que isso funciona? Recebes uma imagem de um certo campo de células de uma pessoa e o modelo ou a inteligência artificial do curandeiro, ao ver aquela imagem, conta o número de parasitas que lá tem. Nessa imagem haverão células, glóbulos vermelhos ou brancos, não tenho a certeza por não dominar muito a área, mas, mas lá o modelo se foca só nos parasitas. Ela conta os parasitas que há num campo e consegue dizer quantos parasitas por campo tem aquele, quantos parasitas por campo aquele modelo consegue. Oh, oh, falei já mal aquele modelo. Quantos parasitas por campo tem aquele paciente? Isso chega a acelerar o pode, né, chegar a acelerar o diagnóstico de malária em certas clínicas, hospitais e tal. Mas ainda estamos a ter assim algumas dificuldades porque queremos testar isso com mais dados. Os dados não estão assim tão fáceis, principalmente dados organizados da forma como nós queremos, esse é outro ponto. Estamos a tentar até já ter parceria, estamos a tentar ter parceria com alguma clínica para nos ajudar a conseguir mais dados ou a testar o modelo, mas nós estamos a levar isso a sério. Uma questão é o tempo. Alguns dos projetos que já vi nessa área meio que desapareceram porque eram mais talvez para apresentar uma atividade. Já para nós, esse projeto é realmente para um dia chegar a ajudar. Atualmente é só uma pesquisa, um dia que queremos que realmente ajude as pessoas, por exemplo, em 2024, cerca de 11 mil mortes houveram no país por causa da malária. É muita coisa. O quanto nós podemos ajudar, nós como cientistas, nós como desenvolvedores, será bem-vindo. Este é o projeto. Agora eu vou responder as questões do Júlio, senão ele ainda me dá uma surra aí no trabalho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A nível de infraestrutura, Angola poderá construir os seus próprios modelos futuramente. Opa. MPLA. Eu não posso falar. Vou tocar. Vou continuar a falar mesmo a nível de infra. Ok. A nível de infraestrutura, Angola poderá construir seus próprios modelos. Sim, Angola poderá construir. Eu acredito nisso. Porque temos como eu posso dizer, temos o capital humano e econômico necessário para tal. E como já estão a haver iniciativas, eu acredito que sim, posteriormente. Mas também há um certo ponto. Eu não posso só ficar aqui a cantar como se fosse algo que eu já estive lá no futuro. E este meu sim também é mais assim, com base numa análise não muito profunda. Nunca fiz uma real pesquisa sobre isso.
Mas há poucas pessoas aqui a criar já modelos de inteligência artificial. Felizmente já sou uma delas. O Júlio também é. Alguns nossos modelos são leves, alguns são pesados, mas todos vão precisar de grandes máquinas. Ele mencionou aqui, estamos a ouvir recentemente a falar sobre o data center, que estará no Kamama. Qual é a tua visão sobre isso? Essa é a minha última questão, Daniel, ok? Sobre o data center que está no Kamama, eu não tenho muitas informações, nunca fui para lá, não sei sobre muita coisa, mas o que me vem à cabeça é que depois de construir, se uma coisa tão grande, ou supostamente grande, pelo que eu tenho ouvido falar, é grande, depois de se fazer uma coisa grande, é claro que vai se levar a sério o trabalho de lá. A questão de encontrar profissionais, acredito que será difícil, porque há poucos profissionais já sérios na área de inteligência artificial, mas com um passo tão grande em termos de infraestrutura, bom, um passo tão grande até não, mas já demonstra que o país está interessado sim nisso, então acho que os esforços de muita gente inteligente já estão direcionados em fazer com que o país tenha essa capacidade, mas só que também há muitos pontos envolvidos em questão do nosso país, porque nós podemos até pular já, mano, eu estou aqui a trabalhar com IA, Júlio IA, sei lá quem IA, mas o país ainda tem muita, como é que pode dizer, debilidade em termos de base. Há muitas bases ainda que vamos ter que resolver antes de chegarmos a um destino tão digital ou tecnológico. Por exemplo, a internet. Nós não podemos sonhar com muitas soluções digitais enquanto não resolvemos, por exemplo, a internet. Yeah. E muitas outras coisas básicas que temos, por exemplo, primordiais como a educação. Há muitas bases, não será apenas pularmos já para data centers e profissionais de IA como nós, não será isso que fará com que dê certo essa Angola futurística. Teremos que mexer mesmo nas bases. Yeah. Eu sou como é que eu posso dizer, meu leigo, não tenho muita informação sobre isso e nem estou ainda nos grandes patamares, mas pelo que eu vi e vivi, já consegui ver a debilidade nossa como um país em termos de tecnologia, e essa nossa debilidade está também na base, porque existem projetos profundos a ser criados aqui, mas para a implementação será necessário que as nossas bases estejam fortes. O Júlio tocou num ponto muito interessante: energia. O data center consome muita energia. Até nem sei, bem pensado mesmo, vem mesmo de alguém da área. A energia realmente é um dos pontos que, como é que eu posso dizer, essenciais para a inteligência artificial. Isso tem muito a ver com o nosso tema até, porque os usuários veem apenas ChatGPT, Cloud, mas os cientistas também veem isso. Nas infraestruturas em que há os servidores que rodam essas inteligências artificiais, as inteligências artificiais consomem muito em termos de hardware. E sim, aqui no país ainda temos muito problema com energia. A energia chega a ser um ponto muito importante. Não só a energia, mas como o próprio hardware em si. A eletrônica, o hardware, são o que mantém tudo o que é software. E o software tem não nos mente, está a se desenvolver o hardware, e o hardware será necessário que o hardware evolua para que a inteligência artificial evolua. Pode haver um certo ponto em que o nosso software pode estar aí maluco, nós a fazer os melhores modelos do mundo, mas sem o hardware necessário, bom o suficiente para manter isso será impossível. E a energia também é outro ponto. E sobre energia eu não sei muito, mas sobre como os modelos ou o hardware das inteligências artificiais consome, sim, eu tenho mesmo uma boa ideia do que isso é, pelo que eu tenho acompanhado nos últimos anos. E isso também, esse ponto de energia também tem muito a ver com o que eu disse anteriormente sobre a base. Ainda há muita coisa na base que vamos ter que resolver para chegarmos assim nesse futuro lindo em inteligência artificial. O Júlio disse sobre os líquidos que são usados para arrefecer os centros, ou mesmo os que estão dentro do mar, como lá na China recentemente, certo? Ah, Ao consumir essa energia elétrica que os data centers, os servidores de IA utilizam, eu comentando um pouco de eletrônica, essa energia elétrica, ao ser consumida, ela é dissipada em termos de calor. Ou seja, a energia, já sabemos, uma das leis da física diz que, uh, diz que
no universo nada se cria, nem se perde, apenas se transforma. E é o mesmo que acontece com a energia. Toda essa energia elétrica que esses servidores consomem é dissipada em termos de calor. Depois dela ser aproveitada, de fazer seu trabalho, sim, trabalho mesmo da física, essa energia elétrica é dissipada em termos de calor. E por processarem muito esses sistemas de inteligência artificial, ou melhor, esses hardwares para inteligência artificial, acabam consumindo muita energia processando, e essa energia é dissipada toda em calor. E sim, a temperatura também é um desses problemas dos data centers, mano. E como o Júlio deu aqui dois exemplos muito bons, dos líquidos, ou pôs data centers na água, como os malucos dos chineses estão a fazer, pessoas incríveis, né? Yeah, também é um ponto. Então nós precisamos mesmo de resolver nosso problema, porque o nosso problema é de base. Yeah, nosso problema aqui é mesmo de base. E quem estiver com pressa pode já desistir, porque nós não vamos fazer do nosso país assim forte rapidamente, porque não vamos poder pular etapas, temos mesmo que resolver os problemas de base. É engraçado eu falar isso, sendo que eu já estou aqui nos modelos de inteligência artificial da vida, né? É, mas, mas com certeza eu também estou mesmo atento sobre isso. Já pensei muito e de forma profunda. Meu Deus, está me chamando Francisco Teixeira aqui. Epá, pessoal, todo angolano que pensa é frustrado, né? Vamos fazer como? Mas já, como eu estava a dizer, quem disse isso foi o Daniel Tanguila Falso. Como eu estava a dizer, ah, essa, eu já pensei muito sobre isso, por isso é que eu compreendo a importância de que investimento na base será necessário para que nós construamos essa digitalização útil também no nosso país, porque nem tudo que é digital é útil, nem tudo que é tecnologia é útil, não é só construir por construir, né? A base será muito importante. O data center é um ponto que incentiva, principalmente, incentiva muito ver que construiu-se um data center aqui, mostra que há sim aquela preocupação em relação à nossa área e nos deixa muito felizes, mas não podemos esquecer dos problemas de base. E é claro que nós também, eu que ainda estou no início da carreira, já penso nisso e vejo muitos mais velhos que também estão a pensar nisso, então, não, também nós, eu posso dizer, afirmar que os profissionais não esqueceram disso, ou ao menos uma parte deles não esqueceram dos problemas de base e também queremos mesmo dar uma ajuda. Não vou dizer aqui já que somos os super-heróis da tecnologia ou algo assim, mas queremos dar uma ajuda em relação a isso e a base será necessária. Até eu fiquei, esse foi um ponto muito interessante, valeu mesmo pelas questões, Júlio. Dei conta porque que foi a última questão, é porque foi já o Fatality ou algo assim. Eu não jogo muito Play, né, mas yeah. Olha, aqui em termos de questão, não tenho nenhuma, né? No entanto, assim, em considerações finais, agradecer a todos que estiveram presentes aqui conosco. Tive um pequeno problema de queda de rede no decorrer, né? Estávamos aqui a falar sobre infraestrutura, base, epá, temos problemas, é verdade. Mas pronto, temos sempre que superá-los também no final do dia, né? É isso que todos nós queremos. Então, agradecer a todos que estiveram aqui conosco hoje e dizer que para a semana, para a próxima semana, também teremos um próximo episódio interessante, cujo convidado está aqui presente, né? Júlio César. Vamos falar um pouquinho sobre sistemas de recomendação. Então, para quem tem interesse, por favor, pode continuar a acompanhar-nos, a seguir-nos no canal do WhatsApp, DevMeet. Temos sempre informações adicionais. E é isso. Todas as semanas, todos os sábados, temos um episódio novo com convidados interessantes como o Daniel, para falarmos um pouquinho sobre inteligência artificial, dados e negócios. Então, era isso, né, Damião? Se tiveres aí algum ponto também para adicionar, por favor.
Aqui é o Daniel, né? Eu queria dar minhas considerações finais, acho que depois o Damião pode terminar. Ah, ok. Achei a entrevista também muito boa, muito interessante. Tocamos em pontos muito excitantes e ver que há essa preocupação por parte de pessoas muito jovens em Angola me deixa assim mais otimista em relação ao futuro. Consegui, estou muito grato pelas pessoas que participaram. E em relação ao DevMeet, é o meu primeiro Meet aqui, e já no primeiro Meet sou eu o convidado. Não é o primeiro convite que eu recebo para uma entrevista, mas é o primeiro que acontece. E fiquei muito feliz de ver, gostei muito da forma como vocês moderaram também. Consegui identificar muitos pontos profissionais na vossa comunicação. Não sei se vocês têm cursos aí, mas deu para perceber algumas coisas. Eu, como tenho um contato com pessoas dessa área, e aí achei bastante interessante. Se houveram alguns problemas, eu estou aqui a falar em nome, usando a conta do meu irmão e o meu irmão usando a minha. O Alione desapareceu, mas no final correu tudo bem. Todos nós podemos aprender, entender. Eu consegui lembrar de muita coisa aqui, muita história. Consegui também enaltecer algumas pessoas aqui que têm me ajudado muito. E acho que vou participar nos outros meets. Quero ver o Júlio também a brilhar aqui. E o DevMeet me parece ter, diferente do país, me parece ter a base, tem a base certa, está estruturado para uma coisa muito interessante e produtiva. E é isso. Deve ter sido um engano. Obrigado, engenheiro. Igualmente.